Mas eu acho que o período mais interessante, até em termos de número de livros escritos, peças de teatro, é a transição da República para o início do Império, que culmina ali com a morte do Júlio César apunhalado no Senado. Guilherme, por exemplo, eu sei que ele gosta muito de obras clássicas. Tem lá do Dante Alighieri, né, o Inferno. E aí quando você vai para o último círculo do Inferno, o capeta tem 3 bocas mastigando permanentemente 3 indivíduos. O primeiro deles no meio é Judas Iscariotes. Os outros 2 são Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longinos, os assassinos de César. Para você ver como isso foi emblemático, né? Essa passagem da República para o Império. Mas não sei se o Guilherme tem uma sugestão para a gente começar. Eu acho que o melhor é falar da passagem da República do Império, até porque você tem uma grande guerra entre dois lados, né? Então a República estava num período de decadência e crise. Então, assim, em ordem, né? A República Romana, depois das guerras púnicas, tem uma grande ascensão em termos territoriais e importância no Mediterrâneo. As guerras púnicas foram as guerras de Roma contra Cartago. São muito famosas. Pegar no hino da Itália, fala do elmo de Scipio. Scipio é um dos conquistadores de Cartago. Cartago ficava ali onde hoje é a Tunísia e pegava parte da Espanha. Então, onde hoje é Barcelona. Aliás, Barça era um cartaginense, daí o nome da cidade. E depois desse período, Roma passa por... Tem uma série de coisas que acontecem, não vou entrar em todos os detalhes, mas tem um momento que a República começa a entrar em decadência, começa a entrar em declínio. E ela é dividida em 2 lados. 2 facções começam a brigar pelo poder, que são os populares e os optimates. Os populares, aí é engraçado, né? Porque tem um grau de ironia, até quando você fala populares, tipo o livro do Bruno, né? Que tem Em Nome do Povo. Porque, na verdade, populares a gente tende a pensar que seriam pessoas pobres ou alguma coisa nessa linha. Na verdade, tipo, populares, eles queriam dizer, em grande parte, rankings intermediários do exército. E pessoas que tinham uma pequena vila, uma pequena fazenda. Seria tipo o movimento tenentista que a gente teve no Brasil no século... Lembra muito a classe média, né? O que a gente chamaria de classe média, que não é um conceito próprio do Império Romano, tem muito a ver com os populares. Por que esse lado, e é muito ligado à religião também, é esse lado, né? Por que esse partido político era relevante? Porque eles conquistaram vários territórios, tinham conquistado vários territórios, e não necessariamente os membros do exército se beneficiavam dessas conquistas. Você tinha um certo grupo da elite que se beneficiava e aquilo não passava para o cidadão comum, né? E aí o outro lado eram os optimates, que eram os defensores da antiga aristocracia romana, do antigo Senado. Numa época áurea, o antigo Senado gozava de uma grande virtude, de um grande prestígio, que vinha em grande parte do cursus honorum, que é o caminho das honras. Você ia crescendo no Império Romano, de acordo com a sua experiência militar, e o cursus honorum podia durar até 30 anos da vida do cara para ele chegar nos rankings mais altos. O cara ia servindo... Então, muitas vezes entrava como legionário, mostrava o mérito dele, podia cuidar de 10 tropas, daí vinha a noção de decano, depois 100, daí que vem a noção de centurião, tribuno militar, que é o gestor do acampamento militar, edile, que é o gestor de um prédio público, enfim, tem uma série de rankings dos mais variados, e o ranking mais alto era o cônsul. O cônsul, basicamente, é tipo o governador-geral de Roma. Normalmente tinham 2 cônsuls, um podia anular o outro, mas em caso de guerra, o Senado podia proclamar um ditador, em outras palavras, um líder militar temporário, que ia governar até acabar o período de crise, né? Então, ditador em Roma não significava necessariamente um líder autoritário e absoluto. Significava um líder militar que ia ter que resolver uma situação de crise. Vem um regime do Sulla, que é um regime optimate, que é bem violento. Inclusive, Sulla foi o cara que destruiu Atenas. O lado oposto é o lado do Caio Mário, que é o lado dos populares. E quem é apadrinhado político de Caio Mário, que acho que é o protagonista dessa transição, é Júlio César. E aí acho que se tem uma figura que tem que ser marcada como inaugurador ou como o cara que começou esse processo da criação do Império, é Júlio César. A gente estava até falando aqui nos bastidores que muita gente se confunde, mas na verdade o César ele não foi imperador, foi uma coisa... Não. Ele estava antes, ele estava nessa transição. Todo mundo, quando fala assim, de Império Romano, às vezes conecta o César porque ele ficou muito famoso. Ele não foi imperador, mas ele chegou muito perto. Por isso que ele foi assassinado. Nesse final de república para o começo do Império, nós tivemos 3 guerras civis. Essa do Sulla contra o Mário, onde o César estava abaixo do Mário,
Inclusive, na obra do Plutarco, ele tem aquele Vidas Paralelas, fala sempre de um grande grego e um grande romano. Ele tem esse paralelismo entre Alexandre e Júlio César. E no começo da parte do César, ele remete a esse período da Guerra Civil, onde o Sulla ele começou a matar todo mundo, que ele achou que era uma ameaça para a República. Só que o César tinha amigos que intercederam por ele, e o Sulla falou, isso é um erro, porque há em César vários Mários, já prevendo que esse cara seria perigoso no futuro em termos de poder político. E não deu outra, ele foi crescendo depois na vida política. Nós tivemos, principalmente após a conquista da Gália e também o fim de uma certa aliança que existia, que foi um triunvirato, onde você tinha César, Crasso, que era o homem mais rico de Roma nessa época, e Pompeu, que era conhecido como Pompeu Magno, era um general, ele foi muito celebrado, ele conseguiu desbaratar piratas no Mediterrâneo, também participou da pacificação daquele movimento, pacificação, lê-se Morde Todo Mundo, né, que foi inaugurado por aquele gladiador. Nossa, me fugiu o nome dele agora, que tem um filme, inclusive. O Espartaco? Espartaco, exatamente. A revolta dos escravos. Teve lá um ponto também de fricção com o Crasso, mas no final os três viraram aliados. O Crasso morreu quando ele foi invadir a Pártia. Inclusive, o pessoal da Pártia matou o Crasso derramando ouro derretido em sua garganta, já que ele era o homem mais rico de Roma. Meu Deus, velho. E aí, esse triunvirato ele acabou chegando ao final porque o Pompeu era casado com a filha do César. Então tinha essa aliança matrimonial e ela veio a falecer. E no Senado, as pessoas começavam a temer esse poder do César, porque ele era um conquistador, ele estava muito popular com o povo. E uma hora ele foi chamado a retornar. Então, houve várias negociações durante esse retorno, né? Você fica sem tropa, você fica com tropa, você vai ter tal cargo, vai ter que responder por crime, não vai ter. Negociações políticas muito parecidas com aquelas que a gente tem hoje. Mas no final o que aconteceu é que você teve um racha na República Romana. E o início de uma guerra civil envolvendo o lado do César contra o lado do Pompeu. Inclusive a gente tem uma expressão hoje falando, né, sobre quando alguém tomou algum tipo de decisão irreversível, o cara atravessou o Rubicão. Foi justamente o que o Júlio César fez. Ele tinha uma proibição de entrar com tropas em Roma. Elas poderiam somente até o rio Rubicão. Ele chegou no rio, ele atravessou com as tropas e disse uma frase que ela também ficou marcada para a história, que é, na tradução, a sorte está lançada. Era alia jacta est. Inclusive eu botei no meu livro logo no comecinho. Alia é uma palavra para dado. Ou seja, o dado estaria lançado. Ele teria feito uma aposta naquele momento. E nessa guerra civil, o César ele levou a melhor. Ele, inclusive, ele foi muito benevolente com o pessoal que perdeu. Ele não, por exemplo, queria a cabeça do Pompeu. Ele acabou recebendo a cabeça em uma bandeja, porque depois de uma batalha chamada Farsalos, Pompeu fugiu para o Egito. No Egito, o faraó da dinastia Ptolomaica, que era descendente do Ptolomeu, general do Alexandre o Grande, matou o Pompeu e entregou a cabeça dele para o César. E o César ficou possesso com aquilo, porque o Pompeu havia sido amigo e parente dele durante muito tempo. Ele tinha uma esperança, pelo menos é o que fica evidente nos livros de história, de que o Pompeu pudesse passar para o lado dele, o que acabou não acontecendo. E nesse episódio, inclusive, foi onde ele conheceu a Cleópatra, que, segundo Plutarco, chegou enrolada num tapete, contrabandeada aos aposentos do César, porque ela estava numa guerra civil contra o próprio irmão. E durante esse período da Guerra Civil, ganhou importância um cara chamado Marco Antônio, que depois, né, da morte do César, viria a ser cônjuge da Cleópatra, teria filhos com ela, um casal de gêmeos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene. Hélio era o Sol, Selene era a Lua. E Marco Antônio era muito próximo do César, teve chance de trair o César, não traiu. Segundo a obra do Shakespeare, depois do assassinato do César, ele que inflamou o público contra os assassinos. E esse é um ponto interessante, porque quando você vai para o assassinato do César, por que ele foi morto? Você tinha toda uma tradição da República Romana, de séculos. Roma, antes de virar república, foi uma monarquia. Você teve 7 reis romanos lendários, começando com Rômulo, que era aquele gêmeo, né? Rômulo e Remo, a história dos meninos amamentados por uma loba, descendentes do Enéas, o herói troiano, que fugiu, um dos únicos que conseguiu fugir de Troia. Inclusive, aqui eu tenho uma moeda feita na época do Júlio César, onde você tem no anverso a face de Vênus, e no reverso você tem Enéas carregando seu pai, o Anquises. Quem mandou fazer essa moeda foi o César, porque a família do César se dizia descendente de Vênus. Então ele quis associar a família dele com os fundadores de Roma, já mostrando que ele tinha algum tipo de direito por isso. E as pessoas gostavam muito do César, porque ele era um cara hábil do ponto de vista militar, mas também do ponto de vista político. E dizem que o César começou a usar roupas
com a coloração roxa. O roxo era uma cor da realeza. Era muito difícil você obter o pigmento por uma roupa roxa. E aquilo começou a criar um mal-estar no Senado, porque ele já tinha sido cônsul, depois teve poderes extraordinários, virou ditador, depois ele virou ditador vitalício para a vida toda. Teve episódio também numa festa popular, onde o Marco Antônio ofereceu uma coroa para o César. Ele negou essa coroa, mas aquilo ficou emblemático, falando ele vai ser rei, ele quer ser rei. E os romanos, eles não aceitavam, os senadores principalmente, a figura de um rei. Porque no final desse período dos 7 reis romanos, quando começou a República, ela começou com um parente do Bruto que traiu César, que era o Lúcio Júnior Bruto. Tem até uma história interessante envolvendo o oráculo de Delfos, que era o oráculo mais famoso do mundo antigo. Muitas decisões políticas eram tomadas em Delfos. E no final desse período dos 7 reis romanos, a família real foi até Delfos, junto com alguns parentes próximos. Entre eles tinha um cara chamado Lúcio Júnior Bruto, ou Brutus, como a gente conhece hoje. Os romanos, eles gostavam de dar esses apelidos. Brutus era um apelido porque ele era meio abrutalhado, parecia meio burro, mas muito forte. Ele se fazia de burro, na verdade. E quando chegaram até Delfos, eles perguntaram quem será o próximo rei de Roma. E o oráculo falou, será aquele que primeiro beijar a sua mãe. Aí eles pensaram, nossa, uma profecia interessante, né? O que será que significa isso? Voltando para Roma, reza a lenda que quando eles cruzaram a fronteira, o Brutus fingiu que tropeçou para ser o primeiro a beijar o solo romano. Ele liderou uma guerra civil, republicanos contra os monarquistas. Ele ganhou essa guerra, ele acabou morto no combate, mas depois disso, os romanos juraram nunca mais ter um rei. Então, quando você tinha César, talvez virando um rei, você tinha esse sentimento dúbio. Será que ele tem que ser rei? Alguns apoiavam, outros não. E a família do Brutus era muito famosa, porque era a família que garantiu a república. E aí você tinha um descendente dessa família, que era o Marco Júnior Bruto, aquele que está sendo mastigado pelo capeta no inferno lá do Dante Alighieri, que tinha uma ligação muito próxima com o César. No começo da Guerra Civil, ele traiu César, ele foi pro lado do Pompeu. Ele conseguiu escapar com vida de uma batalha, foi perdoado pelo César, que tinha um caso com a mãe dele, Servília. Segundo o Shakespeare, e o Shakespeare ele pegou da fonte assim do Plutarco, ele leu aquilo, o Brutus poderia ser filho do César. E o Brutus ele recebeu muita pressão para trair o César, para participar da conspiração que iria assassiná-lo no Senado. O César não esperava por isso, ele tinha muito carinho pelo Brutus, talvez fosse realmente pai biológico, isso nunca será confirmado. E o Brutus ele cedeu por conta de pressão, principalmente do nome dele. Porque por um lado ele era descendente desse Brutus que fundou a República, por outro ele era descendente de um cara chamado Arrala, que havia matado um senador de nome Espúrio Melo, que também tentou um golpe para virar rei. Então ele era quase o senhor República. Não tinha como ele apoiar um cara que tinha pretensões monarquistas e imperiais. E aí, culminando no atentado, é muito interessante essa parte quando Plutarco narra, porque, segundo ele, nós tivemos vários presságios de que algo ruim iria acontecer. Na obra do Shakespeare, eles colocam lá fantasmas andando pelas ruas de Roma, profecias de que nos idos de março alguma coisa ruim iria acontecer com César. No dia que ele saiu para ir no Senado, o dia que ele seria morto, um professor grego chamado Artemidoro de Quinido soube da conspiração e escreveu um bilhete e entregou para o César, para ele ler. César pegou o bilhete, ficou na mão e não leu até chegar lá. Ele não conseguiu. Porque já naquela época os homens importantes não tinham tempo para ler os papéis importantes. Eles também tiveram cuidado de tirar o Marco Antônio do Senado, porque ele era forte fisicamente. E no final César acabou morto. Cara, algo como 40 punhaladas. Dizem que ele reagiu durante bastante tempo, até uma hora que ele viu que o Brutus estava entre os atacantes. E aí o Shakespeare coloca aquela frase que ficou célebre na história, até tu, Brutus. Dizem que nessa hora ele parou de reagir e ali morreu César. E também tivemos um ponto de inflexão na República. Porque o Brutus, junto com os assassinos, eles mataram César para que a República continuasse, mas a morte do César inflamou o povo e iniciou uma outra guerra civil, onde você tinha os assassinos de César de um lado e do outro um triunvirato, capitaneado por Marco Antônio, que era o principal general do César, Otaviano Augusto, que era o herdeiro político do César, seu sobrinho neto. E os romanos tinham a tradição de adotar alguém, então ele foi adotado por César no testamento, e um outro general chamado Lépido. Então foram os 3 contra os assassinos.
Recado importante para você que é assinante ou sempre sonhou em assinar a Finclass. No começo desse ano, a Finclass tinha mais ou menos 60 conteúdos de finanças e investimento, mais de 500 horas de conteúdos e aulas práticas em vários níveis. E tudo isso por R$ 59,90 no plano anual. Mas agora a Finclass já está com mais de 70 cursos de finanças, temos carteiras recomendadas, temos o curso do Thiago do 1000 ao Milhão, temos carteiras para você viver de renda, conteúdo exclusivo do Flávio Augusto e temos até análise de investimento direto da plataforma da Finclass. E você pode adquirir tudo isso num preço diferenciado. Eu tô falando do plano vitalício da Finclass, que te dá até direito de um ingresso VIP do FinDay. Se você não participou do FinDay 2024, vou deixar algumas imagens aqui para você ver. Foi o maior evento de educação financeira do mundo. E se você quiser participar do FinDay 2025 e ganhar tudo isso que eu te falei, clica aqui no link na descrição, no QR Code da tela e se cadastra para a lista de espera da Black Friday da Finclass, porque vai ser apenas um dia e é a única chance que você tem de aproveitar essa promoção.